Fala galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês mais uma estratégia insana aí para o mercado de roleta, tá? O pessoal tem me pedido muito para me trazer aqui estratégia para roleta no canal e eu vou estar trazendo aqui uma estratégia que tem uma assertividade absurda, tá? Mas para a gente poder aplicar primeiro você tem que entender, família, como é que funciona o mercado de roleta. Se você não entende, o mercado de roleta ele trabalha com o quê? Com duplicidade, repetições, quebra de padrões de tendência, né? Tendência de cores, né? Fluxo de coluna, fluxo de dúzia, tá? Então você primeiro tem que entender que tipo de mercado a sua roleta ela atua, tá? A roleta no caso que você joga, beleza? Então para cada tipo desse tipo de roleta existe uma estratégia que você vai validar e vai ter uma assertividade absurda, né? Eu, como já tenho uma experiência aí no mercado, comecei com uma renda extra, hoje eu vivo somente desse mercado de cassinos online, né? Eu já tenho aí catalogado mais de 18 estratégias que são validadas, né? E tem uma consistência de mais de um ano, né? São estratégias que fez aí eu conseguir viver desse mercado, tá? E a estratégia que eu vou estar trazendo hoje, família, a gente precisa o quê? A gente precisa de uma roleta que tem uma tendência forte de repetição, tá? Então, se for uma roleta que tem uma tendência forte de repetição, essa estratégia ela vai funcionar e muito, vai botar muita grana no seu bolso, tá? Então, assim, é, eu vou estar jogando aqui, família, na roleta, vou estar aplicando ela na roleta Aurum, tá? Eu validei, eu coloquei uma banquinha de R$ 1.000 antes de trazer aqui para vocês, para poder validar, né? Eu gosto muito dessa roleta por dois motivos. Primeiro que a tendência de repetição dela passa dos 90%, então ali ela atenta, né? Ela valida ali o nosso requisito principal e também ela paga multiplicador. Como eu faço a entrada protegendo o zero, família, se a gente pegar aqui o zero com multiplicador, a alinhada é grande, porque só ele sem multiplicador, a gente já alavanca muito a banca. Imagine pegando ele com multiplicador, como vocês podem ver, ó, se você deixar ativada aqui a opção Aurum, né, tá? Você vai ter direito aí a pegar multiplicadores, beleza? Se você deixar clássica aqui, você vai pegar só a lucratividade normal que a gente já sabe, tá? E vamos aqui para a estratégia, beleza? Como eu falei, vou estar ensinando aqui para vocês na prática, tá? A gente precisa que ela faça repetições, tá? Que ela tenha uma tendência forte de repetição. Como é que vai funcionar? É muito fácil, muito simples essa estratégia, família. Qualquer pessoa consegue utilizar ela. Porém, ela só vai ter assertividade se pegar esses requisitos, tá? Eu gosto de jogar nessa roleta aqui, nessa plataforma, pela segurança, né? E também por causa que ela atende os critérios ali da estratégia, tá? Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, se você também quiser jogar onde eu jogo, para ter uma assertividade boa, tá? É só entrar aí pelo link oficial e fazer o teu cadastro, tá? Vamos aqui. O que é que a gente precisa? A gente precisa que ela faça uma repetição de pelo menos duas vezes, tá? Ela numa coluna, numa determinada coluna. E quando ela quebrar essa repetição, família, a gente vai fazer a nossa entrada, tá? Por quê? Porque normalmente, família, quando ela quebra a repetição, ela tende a voltar, né, para aquela coluna que ela estava repetindo, beleza? Então vamos aguardar aqui, ó. Um exemplo. Saiu aqui o 31, depois saiu o 6, né? E depois saiu o 2. Aqui ela tá sem repetição nenhuma, tá, ó. Agora saiu o quê? Saiu o número 17, tá? O 17 é o quê? O 17 é coluna 2, tá? Então a gente vai esperar aí, né, ela fazer uma repetição. Quando ela quebrar essa repetição, a gente faz a nossa entrada, beleza? Então vamos aguardar aí um pouquinho, tá? Para a gente poder estar fazendo essa entrada. Eu coloquei uma banquinha de R$ 1.000, família, para poder estar validando essa estratégia nessa roleta aqui. E já estou aí com quase R$ 4.000. Estou com uma banquinha aí em torno de R$ 3.700, tá? E vou estar fazendo aqui a entrada aqui ao vivo para mostrar para vocês na prática como funciona, beleza? Ó, agora ela apagou ali a coluna 3, tá? Então a gente precisa o quê? A gente precisa que ela faça uma repetição, tá? Então na hora que ela começar a fazer uma repetição de 2 para cima, quando ela repetir duas vezes para cima, quando ela quebrar essa repetição, a gente vai fazer a entrada, né, ao contrário do último número que saiu. Um exemplo, se ela está repetindo a coluna um
né? E ela quebrou com a coluna 2, a gente vai apostar na coluna 1 e na coluna 3, tá? Que dificilmente ela vai quebrar e vai começar uma repetição naquela coluna que ela quebrou, beleza? Então dificilmente vai acontecer isso, tá? Agora saiu aqui a coluna 1, beleza? Vamos aguardar ela fazer uma repetição para a gente poder, né, tá fazendo aqui a nossa entrada, tá? E família, é muito fácil, muito simples, tá fazendo essa estratégia. Mas eu repito, tá? Essa estratégia ela não vai funcionar em qualquer roleta. Você tem que entender qual é o tipo de mercado que a roleta que você joga ela atua, beleza? Para assim você poder ter uma assertividade. Cada roleta existe uma análise, uma estratégia validada para ela. Então, às vezes você pega que a estratégia e vai aplicar lá no cassino que você joga. Ó, ela tá fazendo aqui, ó, saiu 13, tá? Então ela tá repetindo aqui a coluna 1. Pronto. Então saiu o 31, que é coluna 1, saiu agora o 13, que é coluna 1. Na hora que ela quebrar essa repetição aqui, família, a gente vai fazer a nossa entrada, beleza? Então, por quê? Porque essa roleta aqui, ela atua no mercado de repetições. Então, ela tem uma tendência muito forte de repetições. Então, quando ela quebra, normalmente ela tende ali a voltar para a repetição que ela estava no passado, beleza? Então, eu venho validando essa estratégia aqui nela e vem funcionando ali bastante, tá? Tem problema se der head? Não tem problema. Se você pegar um head, tá entendendo? Se você espera novamente acontecer e se você quiser, você entra novamente com o mesmo valor ou você entra um pouquinho ali mais forte. Eu gosto de fazer assim, quando eu pego um head nela, eu não faço galo, né? Eu espero de novo ela acontecer e quando ela acontece, eu entro ali um pouco mais forte, eu entro com um valor maior, porque ela em si já tem uma assertividade monstra de primeira, né? E quando você pega ela, quando ela acontece duas, três vezes, né? E você entra com valor maior, você aumenta sua chance ali e muito, tá? Ó, ela continua fazendo a repetição, como eu falei para vocês. Essa roleta, ela tem uma tendência muito forte no mercado de repetição. Então, quando você entende o mercado de roleta, que você sabe analisar, você sabe identificar que tipo de mercado atua aquela roleta, você consegue aplicar as estratégias certas para aquela roleta, tá? O erro da galera é que vê um vídeo ali de qualquer estratégia e vai fazer ali de qualquer jeito e acaba perdendo porque tá fazendo uma estratégia X numa roleta que não atende aquele mercado, tá? Então essa estratégia aqui que eu estou ensinando para vocês é uma estratégia para uma roleta que tem uma tendência de repetição. Então eu estou jogando aqui numa roleta que tem uma tendência de repetição. Olha aqui, ó, ela continua repetindo a coluna 1. Você tá vendo o que eu estou falando? Então tudo é análise, família, não tem errado. Se você tiver na roleta certa, aplicando a estratégia certa, é dinheiro no bolso, tá entendendo? É dinheiro no bolso, tá? E eu gosto de jogar nessa roleta aqui específica, por quê? Porque a tendência, como vocês estão vendo, a tendência dela de repetição é muito grande, tá? Então, isso deixa a nossa assertividade lá em cima. E também pelo fato que ela paga multiplicador, tá? Então, como eu protejo aqui no zero, família, se a gente pega um zero, alavanca lá para cima. E se pegar ele com multiplicador, aí o estouro é grande, tá? Ó, ela quebrou aqui na coluna 3. Então, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a nossa entrada, tá? Vou botar aqui uma fichinha aqui na coluna 1, na coluna 2, certo? E vou colocar uma fichinha aqui protegendo aqui o meu zero, tá? Então, o que foi que aconteceu? Ela fez uma repetição lá na coluna 1, tá? Quebrou com a coluna 3 e aí eu apostei na coluna contrária, apostei na coluna 2 e na coluna 1, por quê? Eu volto a apostar na coluna 1 por causa que ela tende a fazer uma repetição muito forte lá na coluna 1. Se derrete, não tem problema, né? Na próxima entrada ali a gente entra mais forte. Mas olha aí, família, ó. Olha o que foi que eu falei para vocês. Olha esse greenzaça lindo aqui, certo? O que foi que aconteceu? Ela pagou lá a coluna 1. Por quê? Porque a roleta, ela tem uma tendência forte de repetição. Então, se eu tô na roleta certa e aplicando a estratégia certa, é batata. Então, a gente já foi para mais de 4 mil reais, né, de banca aí, com apenas uma entrada. Como a assertividade é alta, a gente consegue ali entrar com um valor bem alto, tá? Então, família, não tem errada, certo? Basta você tá na roleta certa. Se você tiver na roleta certa, aplica essa estratégia, não tem errada. Ela fez uma repetição, um exemplo. Ela repetiu ali a coluna 1, quebrou com a coluna 2, você aposta na coluna 1 e na coluna 3. Ela fez uma repetição na coluna 3,
Quebrou com a coluna 2, você vai apostar o quê? Coluna 3 e coluna 1, tá? Então, sempre o seu gatilho de entrada é quando ela fizer essa quebra, tá? Você espera uma repetição e quando ela quebrar essa repetição, você entra ali, ao contrário daquele último, da coluna, do último número que saiu, né? E sempre você vai estar fazendo a entrada na coluna que ela estava repetindo antes. Então, foi o que aconteceu aqui. Ela fez uma repetição muito forte na coluna 1, quebrou na coluna 3, o que foi que aconteceu? Eu apostei na coluna 2 e na coluna 1. O que foi que no caso, ela pagou o quê? A coluna 1, tá? Porque ela voltou para a repetição. E essa estratégia ela só funciona aqui porque eu estou na roleta certa, uma roleta que atua no mercado de repetição. Ela é muito forte na repetição. Eu cataloguei aqui vários e vários resultados dela, né? E 90% do que a roleta entrega no jogo é resultado de repetição. Então, se você estiver na roleta certa, no mercado certo, aplicando a estratégia certa, todos os dias aí você vai estar forrando seu bolso, tá? Então, se você já gostou dessa estratégia, lembrando, você tem que analisar a roleta aí da plataforma que você joga, se ela atende o mercado de repetição ou não para você aplicar essa estratégia, tá? Agora, se você quiser aplicar a estratégia na roleta certa, sem correr o risco de estar na roleta errada, eu vou estar deixando na descrição aí do vídeo, tá? O link oficial é só você entrar e a roleta é a roleta Aurum, tá? E deixa ativada aqui essa opção, que é a opção do multiplicador, porque se pagar o zero, família, o zero ele já alavanca demais. Agora, se pagar com multiplicador, aí é loucura, tá? Aí você forra os bolsos, né, geral, beleza? Então, se tu já gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha, tá? Ajuda a gente a crescer aí, pra gente poder continuar trazendo aí vídeo de qualidade e estratégia para vocês que realmente funcionam. Tranquilo? Então, show de bola. Já comenta aí se você aplicou a estratégia, se ela funcionou para a roleta que você joga, tá entendendo? Ou se você não tá sabendo identificar se a roleta ela atende ou não aquela estratégia, tá? Que eu vou estar te ajudando aí a você faturar nesse mercado maravilhoso, beleza? Tamo junto, vamos para cima e valeu!